lá, hoje, a gente mergulha numa história bíblica incrível, cheia de força, paixão e, bom, uma queda bem dramática. A história de Sansão. Isso aí. Temos aqui um resumo ótimo que veio dos capítulos 13 a 16 de Juízes, contando a trajetória dele. A ideia é explorar os altos e baixos dessa figura tão complexa. Com certeza. Ok, vamos desembrulhar isso. Perfeito. E olha, para entender Sansão, a gente precisa pensar na época, né? Israel vivia sob ataque dos filisteus, um povo vizinho militarmente forte. Ah, sim, os filisteus. Exato. E Sansão é um desses juízes, que não eram juízes como a gente pensa hoje, de tribunal. Eram mais líderes, sabe? Carismáticos, que Deus levantava em momentos de crise para libertar o povo. Entendi, líderes guerreiros, talvez. Isso, tipo isso. E a história dele já começa diferente, com um voto especial, o voto de Nazireu. A mãe dele fez esse voto por ele antes mesmo do nascimento. Nossa, um voto de Nazireu. Isso tinha umas regras bem específicas, tipo não cortar o cabelo, né? Exatamente, não cortar o cabelo, não beber vinho, não tocar em cadáveres, era uma consagração total a Deus. E o nascimento dele já é, assim, milagroso. A mãe era estéril, um anjo anuncia. Uau! Pois é, já começa de forma extraordinária. E logo depois o texto fala de feitos de força inacreditáveis. Matar um leão só com as mãos, Sim, imagina a cena. derrotar 1000 homens usando só uma queixada de jumento e ainda arrancar os portões de uma cidade inteira. É uma força descomunal, né? Claramente algo sobrenatural ali. Totalmente. Aqui é onde fica realmente interessante, porque essa força toda parece que convive com uma fraqueza muito humana nas escolhas dele, principalmente com mulheres, né? Exato, os relacionamentos deles são um ponto central. E aí entra Dalila, uma filisteia, e tudo meio que desanda. É a grande virada da história, sem dúvida. O material que a gente analisou foca muito nisso. Dalila, sabe, sendo pressionada pelos líderes filisteus. Ah, ela foi usada por eles, né? Isso. Eles ofereceram dinheiro e ela ficou insistindo, insistindo até descobrir de onde vinha aquela força toda. E ele, bom, ele acaba contando. Ele conta o segredo do cabelo, que não podia cortar por causa do voto. Exatamente. O segredo ligado ao cabelo nunca cortado, a parte central do voto de Nazireu, como está lá em Juízes 16, versículo 17. Nossa. E o que é fascinante aqui é a interpretação que a nossa fonte dá. A força não estava no cabelo em si. Não era mágica do cabelo, sabe? Ah, não. Eu sempre pensei que fosse algo assim. Tipo, o cabelo era a fonte. Então, segundo essa leitura, não diretamente. O cabelo era o sinal visível, era o símbolo da consagração dele a Deus, da obediência ao voto. Entendi. Cortar o cabelo significava quebrar essa aliança, esse pacto com Deus. Era a relação com Deus que dava força, e o cabelo era só a prova externa disso. Ao permitir o corte, ele quebrou essa relação. Faz sentido. Quebrar o pacto. E as consequências foram terríveis, né? Devastadoras. Cabelo cortado, a força se vai. Ele é capturado pelos filisteus. Eles cegam ele. Nossa, que humilhação. Usam ele pra se divertir. É uma queda brutal, mas o final é impactante. Sim, no templo filisteu, durante uma festa enorme para zombar dele e do Deus dele, ele faz um último pedido a Deus. Um último clamor. A frase é muito forte, né? Que eu morra com os filisteus. E aí ele empurra as colunas do templo. E tudo vem abaixo. Ele, os líderes filisteus, todo mundo que estava lá. E o texto ainda diz, né, que ele matou mais gente nessa hora, na morte dele, do que em toda a vida. Um detalhe impressionante. Muito. E se conectarmos isso ao quadro geral, a análise que temos sugere que esse ato final vai além da vingança. Tem mais coisa aí. Sim. Aponta para temas como arrependimento, sabe? Reconciliação, aquele último clamor para Deus naquele momento de fraqueza total é visto como um retorno. Um retorno a Deus, ao chamado dele. Exato. E também tem a ideia do sacrifício pessoal. Ele aceita a própria morte para cumprir um último ato de juízo contra os opressores do povo dele. Entendi. A força volta. A força volta. Mas não só porque o cabelo talvez tenha começado a crescer um pouco, mas como resposta direta de Deus àquele apelo, àquela entrega final.
Até o nome dele, Sansão, que pode ter a ver com sol, pequeno sol, parece que tem um eco nesse último ato explosivo. Nossa, que profundo isso. Então, o que tudo isso significa? Olhando para essa história toda, Sansão é essa figura de contrastes, né? Poder divino e falhas muito, muito humanas. Exatamente. Uma vida de altos e baixos extremos que termina nesse ato dramático de redenção e juízo ao mesmo tempo. Uma figura complexa, sem dúvida. E, sabe, isso levanta uma questão importante, olhando para essa trajetória toda. Força física incrível, mas vulnerável. E depois essa recuperação do propósito no fundo do poço. Sim. Onde será que mora a verdadeira força? A força que dura? Será que está na capacidade física, nos dons que a gente tem? Ou talvez esteja mais na capacidade de reconhecer a nossa dependência, de se reconectar com algo maior, mesmo quando parece que tudo acabou. Uma boa pergunta para a gente pensar. Fica aí a reflexão.